E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho tem agitado as estruturas de quem acompanha o mercado esportivo de perto. Pedrinho, o novo comandante da SAF do Vasco, estaria selando um acordo bilionário com ninguém menos que Evangelos Marinakis, o magnata grego que comanda o Olympiacos e o Nottingham Forest. A informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes, mas diversas fontes ligadas ao mercado financeiro e aos bastidores do futebol europeu dão conta de que as conversas estão em estágio avançado. Seria mais um passo ousado de Pedrinho, que desde que assumiu o comando da SAF Cruz Maltina, tem surpreendido pela sua capacidade de articulação política e empresarial. A possível negociação, caso se concretize, pode mudar completamente o cenário do futebol brasileiro, com o Vasco se tornando uma plataforma global dentro de um conglomerado europeu que já opera em duas das ligas mais relevantes do mundo, a Premier League e a Superliga Grega. Fontes internas do clube indicam que o empresário grego já visitou o Brasil de forma discreta nas últimas semanas e teria se reunido com Pedrinho em um encontro fechado no Rio de Janeiro. A reunião teria acontecido em um hotel 5 estrelas na zona sul carioca, com participação restrita a advogados e consultores financeiros das duas partes. O interesse de Marinakis não seria apenas no Vasco como clube de futebol, mas sim no modelo de gestão e na entrada definitiva no mercado sul-americano, com foco em revelar talentos. Marinakis enxerga o Brasil como o maior celeiro de craques do mundo e quer estabelecer uma ponte direta entre a base vascaína e os clubes que já comanda na Europa. Não por acaso, os primeiros nomes da base já estariam sendo analisados por olheiros enviados por ele que estiveram em jogos da equipe sub-17 de São Januário na última semana. Há quem diga que 3 jogadores já foram listados como ativos prioritários. Mas afinal, por que Pedrinho aceitaria vender a SAF tão cedo, depois de tanta luta para retomar o controle do Vasco? A resposta pode estar na palavra mais poderosa do futebol moderno: estrutura. Segundo pessoas próximas ao dirigente, o projeto de Pedrinho sempre foi tornar o Vasco competitivo de maneira sustentável, mas ele sabia que isso exigiria investimentos pesados que, mesmo com o controle da SAF, não viriam facilmente. A negociação com Marinakis, então, surge como uma oportunidade única de injetar capital imediato no clube e, ao mesmo tempo, conectar o Vasco a uma rede global de gestão esportiva. Além disso, Pedrinho manteria influência na operação, atuando como um elo entre a cultura vascaína e os interesses internacionais. Não se trataria de uma simples venda, mas de uma parceria estratégica com cláusulas que garantiriam autonomia administrativa em diversas áreas. E mais, haveria um compromisso de investimento mínimo de 1 bilhão nos primeiros 5 anos. Esse valor bilionário não seria apenas simbólico. A ideia é que boa parte desses recursos fosse destinada à reestruturação de São Januário, modernização do centro de treinamento em Jacarepaguá e reformulação completa das categorias de base. Marinakis, segundo dizem, teria ficado impressionado com a paixão da torcida vascaína e vê nisso uma enorme oportunidade de branding global. Diferente de outros investidores estrangeiros que chegam tentando apagar a história dos clubes, ele estaria disposto a preservar as raízes e potencializar o que o Vasco tem de mais valioso: sua identidade. Ainda assim, há um clima de cautela. O temor de parte da torcida é de que a SAF volte a ser apenas um ativo financeiro nas mãos de empresários internacionais. Pedrinho, por sua vez, estaria buscando cláusulas de proteção que impeçam a descaracterização do clube, exigindo por contrato a manutenção do nome, do escudo e até da camisa tradicional. O cenário é ainda mais intrigante quando lembramos que Marinakis é conhecido por ser um investidor de mão firme e decisões rápidas. Ele transformou o Nottingham Forest em um clube competitivo da Premier League em tempo recorde. E no Olympiacos mantém hegemonia local com participações frequentes nas competições europeias.
A dúvida agora é como ele enxergaria o futebol brasileiro em termos de calendário, estilo de jogo e, claro, governança. Com um histórico polêmico fora dos campos, o grego não é exatamente uma unanimidade na Europa, mas sua capacidade de investimento é inegável. E é justamente isso que estaria atraindo Pedrinho, um parceiro que, apesar das controvérsias, entende de futebol e tem ambição de transformar clubes em potências globais. Nos bastidores da CBF, inclusive, já há movimentações para entender o impacto de um possível domínio estrangeiro em mais uma SAF de peso no país. Outra peça importante nesse xadrez seria a postura da 777 Partners, atual detentora majoritária da SAF vascaína. A empresa norte-americana vem enfrentando problemas financeiros em outras partes do mundo e sua permanência à frente do Vasco tem sido questionada por torcedores e até por membros da diretoria. Há quem diga que Pedrinho estaria aproveitando justamente esse momento de instabilidade para negociar uma recompra parcial das ações, já com a intenção de repassá-las ao grupo de Marinakis em um movimento orquestrado. Ou seja, não seria uma venda direta da 777 para os gregos, mas sim uma articulação em duas etapas, com Pedrinho como mediador. Essa movimentação daria a ele poder de barganha e a chance de manter certa autonomia, mesmo diante da entrada de um novo investidor estrangeiro. Isso explicaria o silêncio estratégico nas últimas semanas e a postura mais reservada do dirigente nas redes sociais. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, o elenco do Vasco parece alheio a essas movimentações de bastidores, mas nos corredores do CT Moacir Barbosa, o clima é de expectativa. Jogadores e funcionários já teriam ouvido rumores de uma mudança grande no modelo de gestão para o segundo semestre. A comissão técnica foi orientada a manter o foco dentro de campo, mas a verdade é que os impactos de uma operação dessa magnitude seriam sentidos em todas as esferas do clube. Há quem fale, inclusive, em um projeto global que incluiria intercâmbio de jogadores, uso de tecnologia europeia para análise de desempenho e até a vinda de profissionais do Olympiacos para cargos executivos no futebol vascaíno. A ideia de um Vasco internacional já começou a circular entre alguns membros do departamento de futebol, com entusiasmo por parte dos mais jovens e um pouco de receio entre os mais tradicionais. Não para por aí. O possível acordo com o Marinakis também poderia colocar o Vasco em uma posição privilegiada nas janelas de transferências? Com um investidor desse porte, o clube teria poder para disputar jogadores de mercado médio europeu, algo impensável até pouco tempo atrás. Além disso, facilitaria empréstimos de promessas do Olympiacos e do Nottingham Forest, jogadores que não estão tendo espaço na Europa, mas poderiam brilhar no futebol brasileiro? O projeto seria de mão dupla. Formar talentos no Brasil, exportar com lucro e, ao mesmo tempo, trazer jogadores de fora para elevar o nível técnico do elenco. Tudo isso com um suporte financeiro sólido, que garantiria salários em dia, bonificações por desempenho e, claro, um novo patamar de profissionalismo para o clube. É uma proposta que pode parecer ousada demais para alguns, mas que, no cenário atual do futebol globalizado, faz cada vez mais sentido. Mas será que a torcida vascaína está preparada para mais uma mudança radical? A resposta é complexa. Se por um lado há um cansaço evidente com a gestão da 777 e uma esperança renovada na figura de Pedrinho, por outro, ainda existe um trauma recente com a ideia de entregar o clube nas mãos de estrangeiros. A promessa de um Vasco dos vascaínos ainda está viva. E qualquer passo mal calculado pode gerar uma reação negativa da arquibancada. Pedrinho sabe disso e estaria tentando costurar um acordo que não rompa com esse discurso. A presença de Marinakis seria, nesse contexto, apresentada como uma aliança estratégica e não uma submissão. Fontes próximas ao dirigente afirmam que ele pretende anunciar tudo com transparência em uma coletiva ao lado do empresário grego, caso o acordo avance.
Até lá, seguimos no campo das especulações, mas o silêncio eloquente das partes envolvidas só alimenta ainda mais os rumores. O que se pode afirmar com segurança é que, confirmado ou não, esse movimento reforça uma tendência irreversível. O futebol brasileiro está definitivamente no radar dos grandes investidores globais. O que antes era um mercado de exportação de talentos, agora começa a se transformar em ativo estratégico para conglomerados internacionais. O Vasco, com sua história rica, torcida apaixonada e potencial comercial gigantesco, é o alvo perfeito para esse novo momento. Pedrinho parece saber disso como poucos. E se de fato estiver selando esse acordo com o Marinacks, estará escrevendo um novo capítulo, não apenas para o Clube da Colina, mas para todo o futebol brasileiro. Um capítulo que, como todo bom enredo, começa cercado de mistério, expectativas e, claro, muito burburinho. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.